O grito cortou o ar quente da tarde como uma lâmina afiada, fazendo os pássaros alçarem voo em desespero das árvores próximas. No meio do pasto verdejante da fazenda Morada do Sol, uma pequena figura de cabelos dourados estava paralisada de terror diante de um touro negro que batia os cascos no chão, bufando e balançando a cabeça massiva de um lado para o outro. "Socorro!" A voz aguda de Melissa ecoou pelos campos, carregada de pânico absoluto. Do outro lado da cerca, Maria Clara sentiu o coração disparar no peito. Sem pensar duas vezes, deixou cair a cesta de doces caseiros que carregava e correu em direção ao portão, suas sandálias batendo contra a terra seca. Seus olhos castanhos brilhavam de determinação enquanto analisava rapidamente a situação. A menina, não mais que 5 anos, havia se aventurado pelo pasto atrás de flores silvestres e agora estava encurralada pelo animal nervoso. A jovem de 18 anos não hesitou. Conhecia bem o comportamento dos animais. Seu pai havia sido vaqueiro durante anos antes de falecer, e ela crescera ouvindo suas orientações sobre como lidar com o gado. Com movimentos calculados, pulou a cerca de madeira e começou a se aproximar lentamente, mantendo as mãos visíveis e a voz firme. "Calma, menina. Fica quietinha onde está", disse para Melissa, sem tirar os olhos do touro. "Não faça movimentos bruscos." Do terraço da casa grande, Augusto Toledo observava a cena com o coração na garganta. Havia acabado de sair de uma reunião com os capatazes quando ouviu o grito da filha. Seus olhos cinzentos, normalmente frios e calculistas, agora refletiam um terror puro. As mãos bronzeadas se agarraram ao parapeito da varanda, os nós dos dedos brancos de tanta força. Ele queria correr, queria fazer alguma coisa, mas sabia que qualquer movimento precipitado poderia assustar ainda mais o animal e colocar Melissa em perigo maior. Aos 38 anos, Augusto era conhecido em toda a região como um homem de pulso firme, que nunca demonstrava fraqueza. Mas naquele momento, vendo sua filha, a única coisa boa que restara em sua vida depois da morte da esposa, em perigo mortal, sentia-se completamente impotente. "Quem é aquela moça?", murmurou para João, o capataz mais antigo da fazenda, que havia corrido para junto dele. "É a Maria Clara, patrão, filha do saudoso Benedito, aquele vaqueiro que trabalhou aqui até o ano passado. Ela vive na vila com a mãe, Dona Conceição." Augusto conhecia a história. Benedito havia sido um dos melhores vaqueiros da região, respeitado por todos. Quando morreu de pneumonia no inverno anterior, deixara a viúva e a filha em situação difícil. Maria Clara, desde então, fazia pequenos trabalhos pela vizinhança para ajudar no sustento da casa. Costurava, fazia doces, cuidava de crianças. No pasto, a situação permanecia tensa. O touro, um animal de quase meia tonelada chamado Trovão, era conhecido por seu temperamento difícil. Tinha sido separado do restante do rebanho justamente por sua agressividade, mas de alguma forma havia quebrado a cerca que o mantinha isolado. Maria Clara continuava se aproximando devagar, falando em tom baixo e tranquilizador. "Calma, Trovão. Você me conhece, não é? Já me viu por aqui outras vezes." E era verdade. Sempre que vinha à fazenda entregar seus doces ou ajudar em alguma tarefa, Maria Clara fazia questão de cumprimentar os animais. Tinha aquele dom natural de se comunicar com eles, herdado do pai. Suas mãos pequenas e delicadas, calejadas pelo trabalho, se moviam lentamente enquanto ela se posicionava entre o touro e a menina. Melissa, com seus 5 anos e cachos dourados idênticos aos da mãe falecida, permanecia imóvel como uma pequena estátua. Suas bochechas rosadas estavam úmidas de lágrimas, mas ela obedecia às instruções de Maria Clara com uma confiança impressionante para alguém tão pequena. "Papai", sussurrou quase inaudivelmente. Do terraço,
Augusto sentiu o peito apertar. Desde a morte de Helena, 3 anos antes, Melissa havia se tornado ainda mais preciosa para ele. A menina era sua âncora, a razão pela qual ele continuava de pé a cada manhã. Ver sua filha em perigo mortal despertava nele uma dor física, uma sensação de sufocamento que o deixava desesperado. Maria Clara chegou mais perto do animal. Trovão a observava com seus olhos escuros, as narinas dilatadas captando seu cheiro. A moça esticou lentamente uma das mãos, permitindo que ele a cheirasse. Isso mesmo, você lembra de mim, sou amiga, não inimiga. O touro balançou a cabeça, mas de forma menos agressiva. Maria Clara aproveitou o momento para dar mais um passo, posicionando-se estrategicamente para que Melissa pudesse se afastar. Agora, querida, bem devagarzinho, você vai dar 3 passinhos para trás. Não corra, apenas caminhe bem lentamente. Melissa obedeceu, seus passinhos tímidos a levando para longe do animal. Maria Clara mantinha contato visual com Trovão, sussurrando palavras tranquilizadoras. Conhecia bem aquela linguagem. Havia aprendido com o pai que os animais respondem mais ao tom de voz e à energia da pessoa do que às palavras em si. Quando Melissa estava finalmente a uma distância segura, Maria Clara começou sua própria retirada estratégica. Não podia simplesmente dar as costas e correr. Isso despertaria novamente o instinto de perseguição do touro. Precisava se afastar, mantendo a postura de dominância, mostrando que não tinha medo, mas também não representava ameaça. Foi então que Augusto não conseguiu mais ficar parado. Vendo que a situação estava sob controle, saltou do terraço e correu em direção ao pasto, seu coração ainda batendo descompassado. Chegou às cercas no momento exato em que Maria Clara conseguiu sair do alcance de Trovão, que finalmente perdeu o interesse e voltou a pastar tranquilamente. Papai! Melissa correu para os braços do pai, que a ergueu do chão e a apertou contra o peito com uma força que revelava todo o desespero que havia sentido. Minha princesinha, murmurou contra os cabelos dourados da filha, fechando os olhos com alívio. Você está bem? Não se machucou? Não, papai. A moça me protegeu. Ela foi muito corajosa. Augusto olhou para Maria Clara, que se encontrava a alguns metros adiante, limpando a terra das mãos e ajeitando a saia simples de algodão azul que usava. Seus cabelos castanhos, geralmente presos em um coque, agora caíam em mechas sobre os ombros devido à correria. Havia uma mancha de suor na testa e suas faces estavam coradas pelo esforço, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de ter conseguido salvar a menina. Maria Clara, chamou-a, a voz ainda um pouco rouca pela emoção. Ela se virou, e pela primeira vez se encontraram frente a frente sem barreiras. Augusto era um homem alto, de ombros largos e porte imponente. Usava uma camisa branca de algodão com as mangas arregaçadas, revelando braços musculosos bronzeados pelo sol. Seus cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos cinzentos tinham uma intensidade que geralmente intimidava as pessoas. Mas naquele momento havia algo diferente em seu olhar, uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Senhor Toledo, cumprimentou ela, baixando ligeiramente a cabeça em sinal de respeito. Você salvou minha filha, disse ele, a voz carregada de emoção contida. Não sei como agradecer. Maria Clara sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, senhor. A Melissa é um anjo. Nem qualquer pessoa teria tido a coragem de enfrentar Trovão daquele jeito. Você conhece bem os animais. Meu pai me ensinou muito sobre eles. Dizia que eles sentem nossa energia e respondem a ela. Augusto se aproximou mais, ainda segurando Melissa no colo. Agora podia ver melhor o rosto de Maria Clara, as sardas pequenas que pontilhavam seu nariz, os cílios longos que emolduravam seus olhos castanhos expressivos, a boca delicada que sorria com sinceridade.
Havia algo nela que despertava nele uma sensação estranha, um calor no peito que não sentia há muito tempo. Seu pai era um homem sábio, e você provou hoje que herdou não apenas o conhecimento dele, mas também sua coragem. Maria Clara corou levemente com o elogio. Não estava acostumada a receber esse tipo de atenção, especialmente do fazendeiro mais respeitado da região. Augusto Toledo era conhecido por sua seriedade e distanciamento. Raramente conversava com os empregados além do estritamente necessário para os negócios. "A moça pode vir brincar comigo?" interrompeu Melissa, olhando para o pai, com seus grandes olhos azuis cheios de esperança. "Melissa", começou Augusto, mas Maria Clara o interrompeu suavemente. "Eu adoraria brincar com você, querida, mas agora preciso voltar para casa. Minha mãe deve estar me esperando." "Amanhã, então?" insistiu a menina. Maria Clara olhou para Augusto buscando sua aprovação. Ele hesitou por um momento, mas algo na expressão esperançosa da filha e na gentileza natural de Maria Clara o fez assentir. "Se sua mãe permitir, você é sempre bem-vinda aqui, Maria Clara. Depois do que fez hoje..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Você sempre terá um lugar nesta fazenda." O sorriso que ela lhe deu em resposta foi como um raio de sol cortando as nuvens. Augusto sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que havia quase esquecido que existia. Fazia 3 anos que vivia em uma espécie de hibernação emocional, focando apenas nos negócios e em cuidar de Melissa. Mas algo na presença daquela jovem corajosa despertava nele sentimentos adormecidos. "Muito obrigada, Sr. Toledo. É um grande honor." Eles ficaram ali por mais alguns minutos, conversando sobre trivialidades. O tempo, a fazenda, os planos para a colheita. Mas havia uma corrente subterrânea de algo mais profundo. Uma conexão que nenhum dos dois estava ainda pronto para nomear ou reconhecer completamente. Quando Maria Clara finalmente se despediu e começou a caminhar de volta para a vila, Augusto a observou até ela desaparecer na curva da estrada. Melissa, ainda em seus braços, também acenou até a moça sumir de vista. "Ela é bonita, não é, papai?" Augusto olhou para a filha, surpreso pela observação perspicaz para alguém tão pequena. "É uma moça muito corajosa, sim", concordou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "E você gostou dela?" "Vi no seu olhar." A inocência das crianças às vezes assustava Augusto. Melissa tinha apenas 5 anos, mas parecia capaz de perceber coisas que os adultos tentavam esconder até de si mesmos. "Vamos entrar, princesa. Já está ficando tarde." Mas mesmo entrando na casa grande, mesmo tentando se focar nas tarefas do dia, Augusto não conseguia tirar da mente a imagem de Maria Clara, enfrentando corajosamente o touro para salvar sua filha. Havia algo nela, uma combinação de doçura e força, de humildade e coragem, que o intrigava profundamente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Augusto Toledo foi dormir pensando em outra coisa além dos negócios da fazenda e das necessidades de Melissa. Foi dormir pensando em uns olhos castanhos que brilhavam com determinação e em um sorriso que parecia capaz de iluminar os cantos mais escuros de sua alma. E na vila, Maria Clara também demorou para adormecer, repassando na mente cada palavra trocada com o fazendeiro, cada olhar, cada nuance de sua voz quando lhe agradeceu por salvar Melissa. Havia algo diferente naquele homem do que ela sempre havia imaginado. Por trás da fama de severidade, ela havia vislumbrado uma alma ferida, um pai dedicado, um homem que talvez precisasse apenas de alguém que o lembrasse de que ainda havia beleza no mundo. Os primeiros raios do sol da manhã seguinte encontraram Maria Clara já de pé, preparando a massa para os pães que vendia na feira da cidade. Suas mãos trabalhavam automaticamente, mas sua mente continuava voltada para os eventos do dia anterior.
A cada momento que passava, as lembranças se tornavam mais vívidas. O olhar de gratidão de Augusto Toledo, o jeito como ele havia segurado Melissa com tanto cuidado, a voz rouca de emoção quando lhe agradeceu. "Você está diferente hoje, minha filha", observou Dona Conceição, entrando na pequena cozinha da casa simples onde viviam. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, sempre presos em um coque baixo, mãos calejadas pelo trabalho, mas olhos gentis que revelavam uma bondade natural herdada pela filha. "Como assim, mãe?" "Está cantarolando. Faz tempo que não te ouço cantarolar enquanto trabalha." Maria Clara parou por um momento, percebendo que sua mãe tinha razão. Sem se dar conta, havia passado toda a manhã cantarolando uma melodia suave enquanto amassava o pão. "Aconteceu alguma coisa ontem na fazenda?" Maria Clara contou à mãe sobre o incidente com Melissa e o touro, omitindo apenas os detalhes sobre como se havia sentido ao conversar com Augusto. Dona Conceição ouviu atentamente, balançando a cabeça com aprovação. "Fez bem, minha filha. Seu pai ficaria orgulhoso, mas me preocupa você se expor a perigos assim." "Não podia deixar uma criança se machucar, mãe. A Melissa é tão pequenina." "E o senhor Toledo? Como reagiu?" Maria Clara hesitou, sentindo o rosto esquentar levemente. "Ele foi muito gentil. Disse que eu sempre serei bem-vinda na fazenda." Conceição observou a filha com atenção. Conhecia Maria Clara melhor que ninguém no mundo, e havia algo em sua expressão que a intrigava. Um brilho diferente nos olhos, uma suavidade na voz quando mencionou o fazendeiro. "Tome cuidado, minha filha. O senhor Toledo é um homem bom, todos sabem disso, mas vocês são de mundos muito diferentes." "Eu sei disso, mãe. Não se preocupe." Mas no fundo do coração, Maria Clara não tinha certeza se conseguiria simplesmente esquecer a sensação estranha que havia sentido ao estar tão perto do fazendeiro. Havia algo na intensidade de seus olhos cinzentos, na gratidão genuína de sua voz, que despertara nela sentimentos que mal compreendia. Enquanto isso, na fazenda Morada do Sol, Augusto acordou mais cedo que o habitual. Havia dormido mal, seus sonhos povoados por imagens da jovem corajosa que salvara sua filha. Levantou-se e foi até a janela de seu quarto, olhando para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. A fazenda Morada do Sol era sua criação, seu orgulho. Herdara algumas terras do pai, mas fora através de seu próprio trabalho, determinação e visão para os negócios que a transformara em uma das propriedades mais prósperas da região. Tinha gado de qualidade, plantações diversificadas, empregava dezenas de famílias locais e era respeitado por todos. Mas nada disso preenchia o vazio que sentia desde a morte de Helena. Helena havia sido o amor de sua juventude, a filha do fazendeiro vizinho com quem se casara aos 25 anos. Tinham tido 7 anos de casamento feliz antes que ela desenvolvesse uma febre que os médicos não conseguiram curar. Morrera quando Melissa tinha apenas 2 anos, deixando Augusto devastado e com uma filha pequena para criar sozinho. Desde então, ele se dedicara inteiramente aos negócios e a Melissa. Recusara todos os convites sociais, ignorara as insinuações sutis de vizinhos que tentavam apresentá-lo a outras mulheres. Mantivera-se fechado em sua própria dor. Aos poucos, construíra uma reputação de homem frio e inacessível, alguém que se relacionava com os outros apenas quando necessário para os negócios. Mas ontem, pela primeira vez em 3 anos, sentira-se verdadeiramente vivo. Vivo e assustado ao mesmo tempo. "Papai!" A voz de Melissa interrompeu seus pensamentos. Augusto se virou para encontrar a filha na porta do quarto, ainda de camisola, os cabelos dourados bagunçados pelo sono. "Bom dia, princesinha. Acordou cedo hoje. Tive um sonho com a moça que me salvou ontem. Sonhei que ela estava aqui em casa, contando histórias para mim."
Augusto sentiu o coração acelerar levemente. Desde a morte da mãe, Melissa raramente demonstrava interesse por outras mulheres adultas. As poucas governantas que haviam tentado cuidar dela não conseguiram criar qualquer vínculo afetivo com a menina, que se mantinha apegada apenas ao pai. Foi apenas um sonho, minha filha. Mas ela disse que podia voltar hoje. Você lembra? Disse que sempre seria bem-vinda aqui. Augusto lembrava perfeitamente. Na verdade, havia passado boa parte da noite se questionando sobre a impulsividade daquelas palavras. O que o havia levado a fazer tal convite? Era apenas gratidão pelo salvamento de Melissa, ou havia algo mais? Melissa, a Maria Clara tem suas próprias responsabilidades. Não podemos esperar que ela venha aqui só porque queremos. Mas eu quero tanto brincar com ela, papai. Faz tanto tempo que não tenho uma amiga para brincar. As palavras da filha tocaram Augusto profundamente. Melissa era uma menina solitária, criada principalmente entre adultos na fazenda. Ele sempre se preocupara com isso, mas não sabia como resolver a situação. As poucas crianças da região vinham de famílias de empregados, e ele mantinha uma distância respeitosa, mas clara, entre sua posição e a dos funcionários. Vamos tomar café da manhã e depois veremos o que o dia nos reserva, disse finalmente, pegando a filha no colo. Durante o café, Melissa não parou de falar sobre Maria Clara. Como ela havia sido corajosa, como havia falado gentilmente com o touro, como havia prometido voltar para brincar. Augusto escutava com atenção crescente, percebendo que algo havia mudado profundamente em sua filha naquele breve encontro. Por volta das 10 da manhã, enquanto revisava alguns documentos no escritório, Augusto ouviu vozes familiares no pátio. Aproximou-se da janela e sentiu o coração acelerar. Era Maria Clara, conversando com João, o capataz, enquanto carregava uma pequena cesta. Ela usava um vestido simples de algodão verde claro que realçava a cor de seus olhos. Os cabelos estavam presos em uma trança lateral, e ela sorria enquanto conversava com João, que a tratava com o respeito devido à filha de um antigo companheiro de trabalho. "Papai, a Maria Clara veio!" gritou Melissa, que havia avistado a visita da janela da sala. A menina correu para fora antes que Augusto pudesse detê-la. Ele a seguiu, chegando ao pátio no momento em que Melissa se jogava nos braços de Maria Clara, que a recebeu com um sorriso radiante. "Oi, querida, como você está hoje?" "Muito bem. Sonhei com você ontem. Sonhei que você morava aqui com a gente." Maria Clara corou levemente, lançando um olhar rápido para Augusto, que se aproximava com passos medidos. "Bom dia, Sr. Toledo." "Bom dia, Maria Clara. Que surpresa agradável." "Espero não estar incomodando." "Trouxe alguns doces caseiros como agradecimento pela hospitalidade de ontem. E, bem, a Melissa me fez prometer que voltaria." "Você nunca poderia incomodar. Principalmente depois do que fez por nós ontem." Havia algo na voz dele, uma suavidade que raramente usava com estranhos, que fez Maria Clara se sentir estranhamente aquecida por dentro. "Posso mostrar minha boneca nova para ela, papai?" pediu Melissa. "Claro, princesinha, mas não tome muito tempo da Maria Clara." "Na verdade, se não for inconveniente, eu adoraria passar um pouco mais de tempo aqui hoje. Não tenho compromissos pela manhã." O rosto de Augusto se iluminou de uma forma quase imperceptível, mas Maria Clara notou. Havia algo vulnerável em sua expressão, como se ele também precisasse de companhia, mas não soubesse como pedir. "Seria um prazer tê-la aqui pelo tempo que quiser." As horas seguintes passaram como um sonho. Maria Clara se sentou no jardim da casa grande com Melissa, ouvindo atentamente enquanto a menina lhe mostrava suas bonecas, seus livros de histórias, seus tesouros infantis.
Augusto encontrou desculpas para passar pelo jardim várias vezes, parando para observar as duas. Havia algo mágico na cena. Melissa estava mais animada do que ele a vira em muito tempo, rindo alto, falando sem parar, grudada em Maria Clara como se a conhecesse há anos. E Maria Clara respondia com paciência infinita, genuinamente interessada em tudo que a menina tinha para mostrar. "Você sabe contar histórias?" perguntou Melissa em determinado momento. "Sei algumas. Meu pai costumava me contar histórias quando eu era pequena." "Conta uma para mim." Maria Clara olhou ao redor e avistou Augusto observando-as da varanda. Fez um gesto convidativo para que ele se aproximasse. "Que tal se seu pai também escutar? Aposto que ele gosta de histórias também." Augusto hesitou por um momento, mas a expressão esperançosa de Melissa o convenceu. Aproximou-se e se sentou na grama ao lado delas, algo que não fazia há anos. Era uma vez", começou Maria Clara, sua voz ganhando um tom melodioso que prendia a atenção. "Uma pequena estrela que vivia no céu, mas que se sentia muito sozinha." Enquanto ela contava a história de uma estrela que desceu à terra para fazer amigos, Augusto se descobriu hipnotizado não apenas pela narrativa, mas pela forma como Maria Clara a contava. Seus olhos brilhavam com expressividade, suas mãos gesticulavam delicadamente para dar vida aos personagens, sua voz mudava de tom para cada situação. E mais que isso, ela incluía Melissa na narrativa, fazendo perguntas, permitindo que a menina participasse da construção da história. Era natural, espontânea, carinhosa, de uma forma que tocou profundamente o coração de Augusto. "E então", concluiu Maria Clara, "a pequena estrela descobriu que não precisava voltar para o céu para encontrar amigos. Eles estavam bem ali na terra, esperando por ela." "Que linda história!" exclamou Melissa, batendo palminhas. "Conta outra." "Acho que por hoje já foi suficiente, princesinha", interveio Augusto suavemente. "A Maria Clara deve estar cansada. Na verdade, eu adoraria ficar mais tempo, mas prometi à minha mãe que estaria em casa para o almoço." "Claro. Não queremos preocupar Dona Conceição." Augusto se levantou e estendeu a mão para ajudar Maria Clara a se erguer da grama. O toque foi breve, mas suficiente para enviar uma corrente estranha pelos braços de ambos. Ela retirou a mão rapidamente corada. "Muito obrigada pela manhã maravilhosa", disse ela, beijando a testa de Melissa. "Você é uma menina muito especial." "Você volta amanhã?" perguntou Melissa, agarrando-se à saia de Maria Clara. "Se seu pai permitir." "Você é sempre bem-vinda aqui, Maria Clara." "Sempre", disse Augusto, e havia algo em sua voz que fez o coração dela acelerar. Enquanto a acompanhava até o portão, Augusto lutava contra o impulso de pedir para ela ficar mais tempo, de encontrar alguma desculpa para estender sua visita. Havia algo na presença dela que trazia paz para sua alma atormentada, uma leveza que não sentia há anos. "Maria Clara", chamou-a quando ela já estava na estrada. "Sim? Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em procurar. Você fez mais por minha família em um dia do que muitas pessoas fazem em uma vida inteira." Ela sorriu. Aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. "O prazer foi todo meu, Sr. Toledo. Até breve." Augusto ficou parado no portão até ela desaparecer na curva da estrada. Quando se virou para voltar a casa, encontrou Melissa observando-o com uma expressão muito adulta para seus 5 anos. "Você gosta dela, não gosta, papai?" A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar para uma criança sentimentos que ele próprio mal compreendia? "Ela é uma pessoa muito especial, princesinha. Eu também gosto muito dela. Ela faz eu me lembrar de ter uma mãe." As palavras de Melissa atingiram Augusto como um raio. Sua filha havia perdido a mãe tão pequena
que mal tinha lembranças de Helena. Ver como havia se conectado instantaneamente com Maria Clara despertava nele esperanças que não ousara alimentar há anos. Mas também despertava medos. Medos de se abrir novamente, de se tornar vulnerável, de talvez perder mais uma vez alguém que amasse. Medos das diferenças sociais que os separavam, dos comentários que certamente surgiriam se ele demonstrasse interesse por uma moça de origem humilde. Naquela noite, enquanto colocava Melissa para dormir, a menina fez um pedido que o surpreendeu. Papai, você acha que a Maria Clara poderia jantar com a gente um dia? Por que você quer isso, princesinha? Porque nossa mesa é muito grande só para nós dois. E por quê? Porque ela me faz sentir feliz. Augusto beijou a testa da filha, o coração apertado de emoção. Talvez possamos convidá-la sim, um dia desses. Promete? Prometo. E pela segunda noite consecutiva, Augusto Toledo foi dormir com a mente cheia de uma jovem de olhos castanhos, que parecia ter trazido luz de volta para a vida dele e de sua filha. Começava a compreender que o que sentia não era apenas gratidão. Era algo muito mais profundo e perturbador. Algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Uma semana havia se passado desde aquela manhã mágica no jardim, e Maria Clara se descobriu contando os dias para suas visitas à fazenda Morada do Sol. O que havia começado como um gesto de cortesia, retribuir a hospitalidade após salvar Melissa, havia se transformado em algo muito mais significativo. Ela agora visitava a fazenda 3 vezes por semana, sempre com alguma desculpa plausível. Trazia doces frescos, oferecia-se para ajudar com pequenos reparos domésticos ou simplesmente atendia aos apelos insistentes de Melissa por mais histórias. Mas, no fundo do coração, sabia que suas motivações eram muito mais complexas. Havia algo em Augusto Toledo que a intrigava profundamente. Por trás da fachada de fazendeiro sério e bem-sucedido, ela vislumbrava um homem ferido, alguém que havia se fechado para o mundo após uma grande perda. E, contra toda lógica, sentia um impulso quase irresistível de descobrir quem ele realmente era por trás daquela proteção cuidadosamente construída. Naquela quinta-feira de manhã, Maria Clara caminhava pela estrada empoeirada que levava à fazenda, carregando uma cesta com pães recém-assados e um vidro de geleia de goiaba que fizera especialmente para Melissa. O sol já estava alto, e ela ajustou o chapéu de palha para proteger o rosto dos raios intensos. "Bom dia, Maria Clara!" cumprimentou a seu Antônio, o vaqueiro mais antigo da fazenda, que vinha em direção oposta, conduzindo algumas vacas para o pasto. "Bom dia, seu Antônio. Como estão as coisas por aqui?" "Tranquilas, graças a Deus. O patrão anda diferente ultimamente, mas, como dizer, mais leve. Os meninos comentam que é desde que a senhorita começou a aparecer por aqui." Maria Clara corou, não sabendo bem como responder a tal observação. "Deve ser coisa da imaginação de vocês." Antônio riu, revelando alguns dentes faltando. "Ora, moça, a gente que trabalha aqui há anos conhece bem o patrão. Faz tempo que não vejo ele sorrir como sorri quando a senhorita está por perto." As palavras do vaqueiro ecoaram na mente de Maria Clara, enquanto ela continuava seu caminho. Seria verdade que sua presença causava algum efeito em Augusto? Ela mesma havia notado mudanças sutis. A forma como ele encontrava desculpas para aparecer onde quer que ela estivesse na fazenda. Como seus olhos a seguiam quando pensava que ela não estava olhando. A gentileza crescente em sua voz quando conversavam. Ao chegar à casa grande, foi recebida por Melissa, que correu para seus braços como sempre fazia. "Maria Clara, que bom que você veio. Papai disse que talvez você não viesse hoje porque estava chuviscando de manhã cedo. Um pouco de chuva nunca me impediu de vir visitar minha menina favorita", respondeu Maria Clara, beijando a testa da criança.
Ele está no escritório, muito concentrado em umas contas chatas. Você pode ir lá cumprimentá-lo. Ele fica sempre mais alegre quando você chega. A inocência de Melissa, às vezes, surpreendia Maria Clara. A menina parecia ter uma percepção natural sobre os sentimentos dos adultos ao seu redor. Claro, querida, mas primeiro vamos colocar esses pães na cozinha. Elas caminharam juntas até a ampla cozinha da casa grande, onde encontraram Benedita, a cozinheira, preparando o almoço. Oh, que beleza! Exclamou a mulher robusta ao ver os pães. Esse cheiro delicioso já está tomando conta da casa toda. O patrão vai ficar contente. São apenas uns pãezinhos simples, disse Maria Clara modestamente. Simples nada, menina. Você tem um dom na cozinha. Desde que começou a trazer essas delícias, o patrão anda comendo melhor. Antes ele mal tocava na comida. Mais uma observação sobre mudanças no comportamento de Augusto. Maria Clara sentia o coração acelerar com a possibilidade de que sua presença realmente fizesse diferença na vida dele. Melissa, por que você não me mostra aquele livro novo que seu pai trouxe da cidade? Sugeriu Maria Clara. Depois eu vou cumprimentá-lo. Está bem, vem, está no meu quarto. Enquanto subia as escadas elegantes da casa grande ao lado de Melissa, Maria Clara não pôde deixar de admirar a decoração refinada, mas acolhedora. Havia retratos de família nas paredes, móveis de madeira nobre, tapetes orientais, mas tudo mantido com o cuidado de quem realmente habitava e amava aquele espaço. No quarto de Melissa, elas se sentaram na cama enquanto a menina mostrava orgulhosa seu livro novo de contos de fada. Papai disse que quando eu aprender a ler melhor, posso escolher qualquer livro da biblioteca dele. Ele tem centenas de livros. Que maravilha! Seu pai deve ser muito inteligente. É sim, ele sabe de tudo. Matemática, história, sobre os animais, sobre as plantas. Mas às vezes ele fica triste. Principalmente quando olha aquele retrato no escritório. Que retrato, querida? Da mamãe. Ela era muito bonita, sabe? Igual a você. Maria Clara sentiu o coração apertar. A menina falava da mãe falecida com uma naturalidade que tocava fundo em sua alma. Tenho certeza de que sua mãe era linda mesmo, e ela deve estar muito orgulhosa de você onde quer que esteja. Você acha que ela ia gostar de você? A pergunta pegou Maria Clara desprevenida. Havia uma profundidade na questão que ia muito além da curiosidade infantil. Eu não sei, querida. Por que pergunta isso? Porque eu gostaria que você fosse minha nova mamãe. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Maria Clara olhou para aqueles olhinhos azuis, cheios de esperança, e sentiu os olhos marearem. Melissa, eu sei que papai gosta de você. E eu gosto muito também. E você faz ele sorrir do jeito que ele não sorria há muito tempo. Querida, essas são coisas muito complicadas para pessoas adultas. Mas não tem que ser complicado, tem? Vocês gostam um do outro, eu gosto de vocês dois. E a gente podia ser uma família. A simplicidade da lógica infantil era ao mesmo tempo tocante e dolorosa. Maria Clara sabia que as coisas não eram tão simples assim, que havia barreiras sociais, expectativas, medos e feridas do passado que complicavam qualquer possibilidade de futuro. Vamos guardar esse nosso segredo por enquanto, está bem? Disse finalmente. E que tal se agora fôssemos cumprimentar seu pai? Melissa concordou, mas Maria Clara percebeu que a conversa havia plantado sementes de esperança no coração da menina que talvez fossem difíceis de gerenciar no futuro. Elas desceram e se dirigiram ao escritório de Augusto. A porta estava entreaberta e Maria Clara podia vê-lo debruçado sobre uma mesa cheia de papéis, a testa franzida em concentração. Mesmo absorto no trabalho, ele emanava uma presença forte, masculina, que fazia o coração dela acelerar.
Papai? Chamou Melissa suavemente. Augusto ergueu os olhos e seu rosto se iluminou instantaneamente ao vê-las. Olhem só quem chegou, disse ele, levantando-se e contornando a mesa. Bom dia, Maria Clara. Que prazer vê-la novamente. Bom dia, Sr. Toledo. Espero não estar interrompendo o trabalho importante. Nunca. Meu trabalho pode sempre esperar quando se trata de visitas tão especiais. Havia algo diferente em sua voz hoje, uma calidez mais pronunciada que fez Maria Clara se sentir envolvida por uma sensação de bem-estar. Trouxe alguns pães frescos e geleia de goiaba. A generosidade não tem limites. Não sei como agradecer tanta gentileza. Não é preciso agradecer. É um prazer. Eles ficaram ali por um momento, olhando-se em silêncio, uma corrente invisível de entendimento passando entre eles. Melissa observava os dois com a sagacidade peculiar das crianças. Papai, você podia mostrar a biblioteca para a Maria Clara. Ela adora livros. Seria uma honra, disse Augusto imediatamente. Se você tiver interesse, claro. Adoraria conhecer. Melissa me disse que o senhor tem centenas de livros. Talvez seja um pequeno exagero de minha filha, mas realmente tenho uma coleção que me orgulha. A biblioteca ficava no segundo andar, um ambiente amplo com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, repletas de volumes de todos os tipos. Havia uma poltrona de couro junto à janela, uma escrivaninha antiga e um aroma de papel envelhecido que dava ao ambiente um ar de sabedoria acumulada. Nossa! Exclamou Maria Clara, girando lentamente para admirar a coleção. É como estar dentro de um tesouro. Meu pai começou esta coleção e eu continuei. São principalmente livros de história, filosofia, literatura clássica, mas também tenho alguns romances mais modernos. Maria Clara se aproximou de uma das estantes, correndo os dedos pelas lombadas dos livros. Dom Casmurro, O Cortiço, Iracema. Nossa literatura é tão rica. Você conhece Machado de Assis? Meu pai me ensinou a ler quando eu era pequena. Não tive educação formal, mas sempre amei os livros. Quando posso, pego emprestado alguns na biblioteca da cidade. Augusto se aproximou dela, tocado pela reverência com que ela tratava os livros. Você pode pegar emprestado qualquer livro que quiser da minha biblioteca. Seria um prazer compartilhar. Sério? Mesmo? Os olhos dela brilharam de alegria genuína. Mais do que sério, livros são feitos para serem lidos, não para decorar estantes. Maria Clara escolheu um volume de poesias de Castro Alves, acariciando a capa com delicadeza. Este sempre me emocionou. Navio Negreiro é uma das poesias mais poderosas que já li. Você tem excelente gosto literário, disse Augusto impressionado. Não esperava encontrar tal refinamento cultural em alguém de origem tão humilde. A poesia tem esse poder de nos transportar, não é? De nos fazer sentir coisas que talvez não conseguíssemos expressar com palavras próprias. Exato. Há momentos em que apenas as palavras de um poeta conseguem capturar o que sentimos. Eles estavam agora muito próximos, e Maria Clara podia sentir o perfume masculino dele, uma mistura de sabonete e algo indefinivelmente atraente. Augusto podia ver as pequenas sardas em seu nariz, o movimento delicado de seus cílios quando ela piscava. Senhor Toledo, começou ela, a voz mais baixa que o normal. Augusto, corrigiu ele suavemente. Entre amigos, formalidades são desnecessárias. Augusto, repetiu ela, testando o som do nome nos lábios. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor, você sente-se muito sozinho? A pergunta pegou-o desprevenido. Ninguém jamais havia perguntado algo tão direto e, ao mesmo tempo, tão compassivo. Por que pergunta isso? Porque eu reconheço a solidão nos outros. Eu também me sinto sozinha às vezes, mesmo tendo minha mãe. É uma sensação de estar incompleta, como se faltasse algo fundamental.
Augusto olhou profundamente nos olhos castanhos dela, vendo ali uma compreensão que o tocou no mais íntimo. Sim, admitiu finalmente. Me sinto muito sozinho. Há 3 anos me sinto assim, desde que sua esposa morreu. Como você, Melissa me contou, ela sente sua falta também, mesmo sendo tão pequena quando aconteceu. Helena era minha luz. Quando ela se foi, foi como se o mundo ficasse cinzento. Maria Clara sentiu uma pontada estranha no coração. Ciúmes de uma mulher morta, compaixão pelo sofrimento dele, uma mistura de ambos. Mas o mundo não precisa ficar cinzento para sempre, disse ela suavemente. Às vezes a luz volta de formas que não esperávamos. Augusto a olhou com uma intensidade que fez ela sentir as pernas fracas. Você tem razão. Às vezes a luz volta quando menos esperamos. Havia algo no tom de voz dele que sugeriu que não estava falando apenas em termos gerais. Maria Clara sentiu o rosto esquentar. Papai, Maria Clara, onde vocês estão? A voz de Melissa ecoou do andar de baixo. O momento se quebrou, mas algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia sido transposta, uma intimidade nova havia nascido. Melhor descermos, disse Augusto, mas sua voz soava relutante. Sim, claro. Enquanto desciam as escadas, lado a lado, Maria Clara segurava o livro de poesias contra o peito como se fosse um tesouro. E, de certa forma, era. Não apenas o livro, mas o momento que haviam compartilhado, a confiança que ele havia depositado nela ao se abrir sobre sua solidão. Maria Clara, disse ele quando chegaram ao pé da escada. Gostaria muito que jantasse conosco um dia. Melissa pergunta constantemente quando isso vai acontecer. Eu adoraria, mas não quero causar constrangimentos. Que constrangimentos? Você é bem-vinda aqui sempre. Considere isso um convite oficial. Então, aceito com muito prazer. Que tal sábado, por volta das 7? Perfeito. Quando Melissa apareceu correndo para se juntar a eles, encontrou 2 adultos sorrindo um para o outro de uma forma que não conseguia explicar, mas que a fazia sentir-se estranhamente esperançosa. O resto da visita passou em uma atmosfera de alegria tranquila. Maria Clara contou mais histórias para Melissa, ajudou Benedita na cozinha com algumas receitas e conversou com Augusto sobre temas variados. Desde as peculiaridades do clima local até as últimas novidades políticas do país. Era assombroso como eles descobriam afinidades em tudo. Ambos amavam literatura, valorizavam a educação, tinham opiniões semelhantes sobre justiça social e tratamento justo aos trabalhadores. As diferenças de classe, que pareciam tão importantes para o mundo exterior, pareciam desvanecer quando estavam juntos conversando. Quando chegou a hora de ir embora, Maria Clara se sentiu genuinamente relutante. Até sábado, então, disse Augusto, acompanhando-a até o portão. Até sábado, e obrigada pelo livro. O prazer é todo meu. Quando ela já estava na estrada, ele a chamou mais uma vez. Maria Clara? Sim? Obrigado por me lembrar de que ainda há beleza no mundo. As palavras dela ecoaram em seu coração durante todo o caminho de volta para casa. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ia muito além de gratidão ou amizade casual, algo que assustava e emocionava ao mesmo tempo. E pela primeira vez desde a morte do pai, Maria Clara se permitiu sonhar com um futuro diferente, um futuro que talvez incluísse amor verdadeiro. O sábado chegou envolvido em uma ansiedade doce que Maria Clara nunca havia experimentado antes. Desde o momento em que acordou, seus pensamentos giravam em torno do jantar na fazenda. Havia passado a semana inteira se questionando sobre o que vestir, como se comportar, o que esperar daquela noite que parecia carregar um peso de promessas não ditas.
Você está nervosa, minha filha, observou Dona Conceição enquanto observava Maria Clara experimentar pela terceira vez um vestido diferente. Um pouco, admitiu ela, ajeitando o vestido azul marinho que havia sido de sua mãe quando jovem, cuidadosamente ajustado para seu corpo mais delgado. É natural. Jantar na casa grande não é algo comum para pessoas como nós. Maria Clara parou em frente ao espelho, observando sua própria imagem. O vestido, embora simples, tinha um corte elegante que realçava sua silhueta feminina. Ela havia prendido os cabelos em um coque baixo, deixando alguns fios soltos emoldurarem seu rosto. Um toque discreto de pó de arroz e um pouco de brilho nos lábios completavam o visual. Mãe, o que a senhora acha do Sr. Augusto? Conceição parou de dobrar as roupas que estava organizando e olhou atentamente para a filha. Acho que é um homem bom, trabalhador, que trata bem seus empregados. Por que pergunta? Só curiosidade. Maria Clara, você está se apaixonando por ele, não está? A pergunta direta fez a jovem corar intensamente. Eu não sei. Ele é muito diferente do que eu imaginava. Gentil, inteligente, e há uma tristeza nele que me faz querer... Querer o quê? Cuidar dele. Trazer alguma alegria de volta para a sua vida. Conceição suspirou, sentando-se na cama ao lado da filha. Minha querida, você tem um coração generoso demais, mas precisa ser realista. Vocês são de mundos diferentes. Ele é um fazendeiro rico, você é filha de um vaqueiro. As pessoas vão falar. Mas e se isso não importar? E se o que sentimos for maior que essas diferenças? E se não for? E se você acabar se machucando? Maria Clara ficou em silêncio, ponderando as palavras sábias da mãe. Sabia que ela tinha razão sobre os desafios que enfrentariam, mas algo dentro de seu coração sussurrava que valia a pena correr o risco. Vou com cuidado, mãe. Prometo. Apenas proteja seu coração, minha filha. Você merece ser amada por completo, não ser apenas uma distração para um homem solitário. Enquanto isso, na fazenda Morada do Sol, Augusto passava por sua própria crise de nervosismo. Havia mudado de roupa 2 vezes e agora se observava no espelho do quarto, questionando se estava exagerando na importância daquele jantar. Era apenas um jantar, tentava se convencer. Um gesto de hospitalidade para uma jovem que havia salvado sua filha. Nada mais que isso. Mas seu coração sabia que estava mentindo para si mesmo. Havia algo em Maria Clara que despertara nele sentimentos que pensara estar mortos para sempre. Não era apenas sua beleza natural, embora ela fosse, sem dúvida, uma mulher bonita. Era a combinação de sua coragem, sua gentileza, sua inteligência natural e a forma como ela trazia luz onde quer que fosse. Papai, você está muito bonito! Exclamou Melissa, entrando no quarto, usando seu vestido mais elegante, um de veludo verde que Helena havia comprado pouco antes de morrer. Obrigado, princesinha. Você também está linda. Estou muito animada. Faz muito tempo que não temos uma convidada especial para jantar. Convidada especial, repetiu Augusto, franzindo a testa. Ora, papai, todo mundo pode ver que a Maria Clara é especial para você. Os empregados comentam, eu vejo como você sorri diferente quando ela está aqui. A percepção de Melissa às vezes o assustava. Como uma criança de 5 anos conseguia enxergar coisas que ele tentava esconder até de si mesmo. Melissa, quero que você entenda uma coisa. A Maria Clara é nossa amiga e, como tal, merece todo o nosso respeito e carinho. Mas não devemos criar expectativas que talvez o quê, papai? Que talvez não se realizem. Melissa o olhou com seus grandes olhos azuis, cheios de sabedoria precoce. Às vezes, os adultos complicam coisas que são simples, papai. Você gosta dela, ela gosta de você, eu gosto dos dois. Por que tem que ser complicado?
Antes que Augusto pudesse responder, ouviram o som de uma carroça se aproximando. Era seu João, que havia se oferecido para buscar Maria Clara na vila, para que ela não precisasse fazer o caminho a pé no escuro. "Ela chegou!" gritou Melissa, correndo para a janela. Augusto sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, ajeitou a gravata pela última vez e desceu para receber sua convidada. Maria Clara estava descendo da carroça quando ele chegou ao pátio. O vestido azul marinho realçava seus olhos castanhos, e havia algo em seu porte que a fazia parecer não uma simples moça da vila, mas uma dama elegante. Augusto ficou momentaneamente sem palavras. "Boa noite, Augusto", cumprimentou ela, e o som de seu nome nos lábios dela enviou uma onda de calor por seu peito. "Boa noite, Maria Clara. Está deslumbrante." Ela corou levemente com o elogio, abaixando os olhos por um momento. "Obrigada. E obrigada por mandar me buscar. Foi muito gentil. Foi um prazer. Por favor, entre." Melissa está ansiosa para vê-la. A casa grande estava especialmente acolhedora naquela noite. Velas acesas criavam uma atmosfera íntima e calorosa, e Benedita havia caprichado na decoração da mesa de jantar. Flores do jardim enfeitavam o centro da mesa, a porcelana fina brilhava sob a luz suave e o aroma delicioso dos pratos preparados com carinho perfumava o ambiente. "Nossa!" exclamou Maria Clara ao ver a mesa preparada. "Que beleza!" Benedita quis caprichar, disse Augusto, mas havia orgulho em sua voz. Queria que aquela noite fosse especial para ela. Melissa apareceu correndo e se jogou nos braços de Maria Clara com sua efusividade habitual. "Que vestido lindo! Você parece uma princesa. E você que está linda. Esse verde fica perfeito em você." Augusto observou a interação com um sorriso involuntário. Havia algo mágico na forma como Maria Clara e Melissa se conectavam, como se fossem feitas para estar juntas. O jantar foi servido na sala de jantar formal, algo que não acontecia há muito tempo na casa. Benedita havia preparado um verdadeiro banquete. Sopa de mandioca com carne seca, galinha caipira assada com especiarias, farofa dourada, salada de alface com tomates do próprio jardim e, como sobremesa, um pudim de leite que era especialidade da casa. "Nunca comi algo tão delicioso", elogiou Maria Clara após a primeira colherada da sopa. "Benedita é realmente uma artista na cozinha", concordou Augusto. "Está conosco há mais de 10 anos. Ela me ensinou a fazer pão de queijo ontem", contou Melissa animadamente, "mas o meu ficou torto." "Aposto que ficou delicioso mesmo assim", disse Maria Clara, fazendo a menina sorrir radiante. A conversa fluiu naturalmente durante toda a refeição. Falaram sobre livros, sobre as mudanças que estavam acontecendo no país, sobre agricultura, sobre os pequenos prazeres da vida no campo. Maria Clara demonstrava conhecimento surpreendente sobre diversos assuntos, e suas opiniões eram sempre ponderadas e interessantes. Augusto se descobriu fascinado não apenas por sua beleza, mas por sua mente. Era raro encontrar alguém, independente da classe social, com quem pudesse ter conversas tão estimulantes. "E você, Maria Clara, quais são seus sonhos?" perguntou ele em determinado momento. A pergunta a pegou de surpresa. Não estava acostumada a ter alguém interessado em seus sonhos pessoais. "Eu sempre quis abrir uma pequena escola para ensinar crianças da vila a ler e escrever. Muitas delas não têm oportunidade de educação e eu acredito que conhecimento é a chave para uma vida melhor." "Que sonho lindo!" exclamou Melissa. "Você podia ensinar aqui na fazenda também?" "Melissa", começou Augusto, mas Maria Clara o interrompeu suavemente. "Na verdade, seria maravilhoso. Muitos dos filhos dos trabalhadores rurais não sabem ler. Você já pensou seriamente nisso?" perguntou Augusto, genuinamente interessado. "Sempre penso.
Mas seria preciso um local apropriado, materiais, livros. São investimentos que não tenho condições de fazer sozinha. E se houvesse alguém disposto a investir nesse projeto? Maria Clara o olhou surpresa. O que quer dizer? Quero dizer que é um projeto nobre e necessário, e que talvez pudéssemos discutir formas de torná-lo realidade. Os olhos dela brilharam de emoção. Você falaria sério sobre algo assim? Completamente sério. Educação é um investimento no futuro. E você claramente tem a paixão e o conhecimento necessários para fazer a diferença. Maria Clara sentiu os olhos marejarem. Ninguém jamais havia levado seus sonhos tão a sério. Ninguém jamais havia se oferecido para ajudá-la a realizá-los. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense sobre isso. Podemos conversar mais detalhadamente depois. Após o jantar, eles se mudaram para a varanda, onde continuaram conversando enquanto Melissa brincava com suas bonecas aos pés deles. A noite estava perfeitamente amena, com uma brisa suave que carregava o perfume das flores do jardim. Esta foi uma das noites mais agradáveis que tive em muito tempo, confessou Augusto. Para mim também, respondeu Maria Clara. Obrigada por me receber com tanto carinho. O carinho é mútuo, pode ter certeza. Havia algo na voz dele que fez o coração dela acelerar. Eles estavam sentados lado a lado em uma rede, e a proximidade física aumentava a tensão emocional que crescia entre eles. Augusto, posso fazer uma pergunta pessoal? Sempre. Você ainda ama sua esposa? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ficou em silêncio por um longo momento, ponderando a resposta. Helena foi o amor da minha juventude. Sempre haverá um lugar especial para ela em meu coração. Mas ele hesitou, olhando profundamente nos olhos de Maria Clara. Mas comecei a compreender que o coração tem capacidade para mais de um amor na vida. O que quer dizer com isso? Quero dizer que talvez seja possível honrar a memória do passado e ainda assim estar aberto para as possibilidades do presente. Maria Clara sentiu o coração disparar. Havia algo na forma como ele a olhava que sugeria que não estava falando apenas em termos teóricos. E quais seriam essas possibilidades? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Augusto se inclinou ligeiramente em direção a ela. Estavam agora muito próximos, e ela podia sentir seu hálito quente tocando seu rosto. A possibilidade de descobrir que o amor pode voltar quando menos esperamos. A possibilidade de encontrar alguém que nos faça querer ser melhores. A possibilidade de construir um futuro novo sem negar o valor do passado. Augusto, Maria Clara, eu preciso lhe dizer algo. Desde que você entrou em nossas vidas, tudo mudou. Melissa está mais feliz. Eu estou mais feliz. Esta casa voltou a ter vida. E eu estou começando a sentir coisas que pensei que nunca mais sentiria. Que tipo de coisas? Perguntou ela, embora soubesse a resposta. Estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar da noite, carregadas de emoção e significado. Maria Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou ela. Foi então que ele estendeu a mão e tocou delicadamente seu rosto, enxugando uma lágrima que havia escapado. Sei que não vai ser fácil. Sei que haverá obstáculos, comentários, desafios. Eu sei, mas vale a pena tentar, não vale? Vale a pena tudo se for ao seu lado. Eles estavam agora tão próximos que seus lábios quase se tocavam. A tensão do momento era quase palpável quando... Maria Clara, olha que estrela bonita! Gritou Melissa correndo até eles e apontando para o céu. Um momento se quebrou, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Haviam confessado seus sentimentos, atravessado a linha que separa a amizade do amor,
Não havia mais como voltar atrás. É verdade, é uma estrela linda, concordou Maria Clara, levantando Melissa no colo. Vamos fazer um pedido para ela? Que tipo de pedido? Maria Clara olhou para Augusto por cima da cabeça da menina. Um pedido para que pessoas que se amam possam ficar juntas, não importa o que aconteça. Eu gosto desse pedido, disse Melissa, fechando os olhinhos com força. Augusto também fechou os olhos, fazendo o mesmo pedido silencioso. E naquele momento, sob a luz das estrelas, os três fizeram seus desejos para um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de possibilidades luminosas. Os dias que se seguiram àquela noite mágica de confissões foram uma mistura de euforia e incerteza para Maria Clara. Ela caminhava pelas ruas da vila com um sorriso secreto nos lábios, o coração aquecido pela lembrança das palavras de Augusto, mas ao mesmo tempo consciente dos olhares curiosos que começava a receber dos vizinhos. As notícias viajavam rápido em uma comunidade pequena. O fato de ela ter jantado na casa grande não passou despercebido, e os comentários começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Vi a Maria Clara descendo da carroça do Toledo sábado à noite, comentou Dona Eulália na padaria, sua voz carregada de insinuações maliciosas. Estava toda enfeitada, como se fosse para um baile. Essa menina está se esquecendo do lugar dela, murmurou Dona Josefa, balançando a cabeça com desaprovação. Filho de vaqueiro não vira patroa. O pobre do Benedito deve estar se revirando no túmulo, acrescentou Dona Eulália. Criou a filha com tanto sacrifício para ela agora, querer ser o que não é. Maria Clara ouvia esses sussurros e sentia o peito apertar. Sabia que esse tipo de reação era inevitável, mas isso não tornava as palavras menos dolorosas. Principalmente quando vinham de pessoas que conhecia desde criança, que haviam sido amigas de seus pais. Em casa, Dona Conceição observava a filha com crescente preocupação. As pessoas estão falando, Maria Clara, disse ela uma manhã, enquanto preparavam o café. Estão dizendo coisas que não me agradam. Que tipo de coisas, mãe? Que você está se iludindo, que está tentando subir na vida através do fazendeiro, que vai acabar se machucando? Maria Clara parou de mexer a polenta e olhou para a mãe. E a senhora acredita nessas coisas? Eu acredito que você tem um coração puro e boas intenções. Mas também sei como o mundo funciona. Homens ricos não se casam com filhas de vaqueiros. Eles podem se divertir, ter seus caprichos, mas na hora de formalizar, escolhem mulheres de sua própria classe. Augusto não é assim, mãe. Como pode ter tanta certeza? Conhece ele há quanto tempo? Um mês? Às vezes um mês é suficiente para conhecermos o coração de uma pessoa. Conceição suspirou, aproximando-se da filha e tocando seu rosto com carinho. Eu só não quero vê-la sofrer, minha filha. Você é tudo que tenho no mundo. Eu sei, mãe, e prometo que vou ter cuidado. Mas mesmo enquanto tranquilizava a mãe, Maria Clara sentia dúvidas começarem a se formar em sua mente. E se os comentários estivessem certos? E se ela estivesse se iludindo sobre as intenções de Augusto? E se ele realmente estivesse apenas passando por uma fase de solidão e ela fosse apenas uma distração momentânea? Enquanto isso, na fazenda, Augusto também enfrentava seus próprios desafios. Durante uma reunião com outros fazendeiros da região para discutir preços de gado, o assunto inevitavelmente surgiu. Ouvi dizer que você anda recebendo visitas especiais na sua casa, Augusto, comentou o Coronel Bernardino, o fazendeiro mais antigo e influente da região, um homem de bigodes grisalhos e opiniões conservadoras. Não entendo o que quer dizer, respondeu Augusto friamente. A filha do Benedito, o vaqueiro que morreu ano passado. Dizem que ela anda frequentando muito sua fazenda. Maria Clara é uma moça respeitável que salvou minha filha de um acidente.
É natural que seja bem-vinda em minha casa. Claro, claro, disse Bernardino com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas você sabe como as pessoas falam. Uma moça jovem e bonita, um viúvo. É preciso ter cuidado com a reputação. Minha reputação e a dela estão perfeitamente intactas, respondeu Augusto com firmeza. Sem dúvida. Apenas estou alertando porque somos amigos há anos. Você tem uma posição na sociedade, responsabilidades. Seria uma pena se, como dizer, se um capricho momentâneo causasse problemas desnecessários. As palavras de Bernardino ecoaram na mente de Augusto muito depois que a reunião terminou. Ele sabia que o fazendeiro não estava sendo malicioso, mas sim expressando o pensamento da sociedade local. E isso o incomodava profundamente. Não por vergonha de Maria Clara, pelo contrário, sentia-se orgulhoso de tê-la em sua vida. Mas por saber que ela seria a mais prejudicada pelos comentários e julgamentos. Ela, que era pura bondade e coragem, não merecia ser objeto de fofocas maldosas. Naquela noite, enquanto colocava Melissa para dormir, a menina fez uma observação que o perturbou ainda mais. Papai, por que a Maria Clara não veio hoje? Ela tem seus compromissos, princesinha. Mas ela disse que viria. E quando eu perguntei para o João, ele disse que ela passou na estrada, mas não entrou na fazenda. Augusto franziu a testa. Era verdade que Maria Clara não havia aparecido nos últimos 3 dias, desde o jantar. Ele havia atribuído isso a ocupações normais, mas talvez houvesse algo mais. Papai, as pessoas ruins estão falando coisas feias sobre a Maria Clara. A pergunta o surpreendeu. Por que pergunta isso, Melissa? Porque ontem, quando estávamos na cidade, ouvi 2 senhoras falando sobre ela. Elas disseram palavras que eu não entendi, mas o jeito delas era mau. Augusto sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. A ideia de que pessoas estivessem atacando Maria Clara verbalmente o fazia querer protegê-la de qualquer forma possível. Não se preocupe com isso, minha filha. Pessoas às vezes falam coisas que não deveriam. Mas a Maria Clara vai ficar triste se souber. Talvez, por isso, é importante que nós a façamos se sentir amada e bem-vinda sempre. Podemos ir visitá-la amanhã para mostrar que a amamos? A sugestão de Melissa era perfeita. Augusto havia estado hesitando sobre como abordar a ausência de Maria Clara, mas sua filha havia oferecido a solução ideal. É uma excelente ideia, princesinha. No dia seguinte, Augusto e Melissa foram até a casa de Maria Clara na vila. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente, onde Conceição cultivava hortaliças. Dona Conceição os recebeu com cortesia, mas Augusto percebeu uma frieza que não havia notado antes. Bom dia, Dona Conceição. Viemos ver como Maria Clara está passando. Bom dia, senhor Toledo. Ela está no quintal, estendendo roupas. Posso falar com ela? Conceição hesitou por um momento antes de responder. Claro, mas talvez seja melhor que tenham sua conversa aqui na sala. Por causa dos comentários dos vizinhos, as palavras confirmaram as suspeitas de Augusto. Os comentários estavam mesmo afetando Maria Clara e sua família. Maria Clara apareceu na porta que dava para o quintal, vestindo um vestido simples de trabalho, os cabelos presos em um lenço. Mesmo assim, para Augusto, ela continuava sendo a mulher mais bonita que já vira. Augusto! Melissa! Exclamou ela, mas havia algo contido em sua alegria habitual. Melissa correu para seus braços como sempre fazia, mas Maria Clara pareceu estar fazendo um esforço para manter a naturalidade. Sentimos sua falta, disse Augusto diretamente. Você não tem aparecido na fazenda. Eu tenho estado ocupada com algumas coisas aqui em casa. Maria Clara, precisamos conversar. Sozinhos. Ela olhou para a mãe, que assentiu relutantemente. Podem usar o jardim dos fundos. Melissa pode brincar aqui comigo.
Eles caminharam para o pequeno jardim atrás da casa, onde Conceição cultivava rosas e jasmins. O perfume doce das flores contrastava com a tensão que pairava no ar entre eles. O que está acontecendo, Maria Clara? Sinto que você está se afastando de mim. Ela não conseguiu olhar diretamente nos olhos dele. As pessoas estão falando, Augusto, sobre nós, sobre minhas visitas à fazenda, sobre aquele jantar. E isso te incomoda? Me incomoda que falem mal de você por minha causa. Me incomoda que questionem sua reputação. Me incomoda que... Sua voz falhou. Que o quê? Que talvez eles tenham razão. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Razão sobre o quê? Sobre nós sermos de mundos diferentes. Sobre isso nunca dar certo. Sobre eu estar sonhando com coisas impossíveis. Maria Clara, olhe para mim. Relutantemente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Você acredita mesmo nisso? Depois de tudo que conversamos, depois do que sente por mim, depois do que eu sinto por você? O que você sente pode mudar, Augusto. Você está saindo de um período muito difícil. Pode estar confundindo gratidão com amor, solidão com paixão. Pare. Pare agora mesmo. A firmeza em sua voz a fez se calar. Você acha que eu não sei a diferença entre gratidão e amor? Acha que não sei o que sinto no meu coração quando acordo pensando em você, quando passo o dia inteiro esperando sua visita, quando Melissa fala seu nome e meu peito se aquece? Augusto, eu amei Helena. Amei com toda a força do meu coração jovem. Mas o que sinto por você é diferente, mais maduro, mais profundo. É o amor de um homem que sabe o valor da vida, que conhece a dor da perda e que reconhece um presente precioso quando o encontra. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria Clara. Mas as pessoas vão falar independente do que façamos. Se nos escondermos, vão dizer que temos algo a esconder. Se formos abertos, vão criticar nossas diferenças sociais. Se formos felizes, vão tentar nos separar. Você quer deixar que pessoas amarguradas decidam o nosso futuro? Não é só isso. É que eu tenho medo, Augusto. Medo de não ser suficiente para você, para sua posição, para o que as pessoas esperam da esposa de um fazendeiro. Esposa? A palavra escapou antes que ele pudesse se conter. Maria Clara arregalou os olhos, percebendo o que havia dito. Eu não quis dizer... Eu não estava presumindo. Maria Clara. Sim? Você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu parecia eterno. Maria Clara o olhava com os olhos cheios de lágrimas, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Mais que tudo no mundo, sussurrou ela finalmente. Então, case-se comigo. Augusto. Case-se comigo, Maria Clara. Seja minha esposa, a mãe que Melissa nunca teve, a parceira que eu pensava ter perdido para sempre. Case-se comigo e vamos construir uma vida juntos, longe dos comentários maldosos, forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas, sem mais, apenas me diga, você me ama? Eu te amo. Eu também te amo. Então nada mais importa. Ele se aproximou dela e, pela primeira vez, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas, de amor, de compromisso. Um beijo que selava não apenas o momento, mas um futuro inteiro. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vamos enfrentar tudo juntos, disse ele, segurando suas mãos. As fofocas, os preconceitos, as dificuldades, mas vamos enfrentar como um casal unido, como uma família. Você tem certeza? Certeza absoluta? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquele momento ouviram passinhos correndo pelo jardim. Melissa apareceu, seguida por Dona Conceição, que havia decidido verificar como estava a conversa. Por que vocês estão chorando?
Perguntou Melissa, preocupada. Às vezes, as pessoas choram de felicidade, princesinha, explicou Augusto, ainda segurando as mãos de Maria Clara. Vocês estão felizes, então? Muito felizes. Maria Clara aceitou se casar comigo. Sério? Gritou Melissa, batendo palminhas. Você vai ser minha nova mamãe? Maria Clara se abaixou para ficar na altura da menina. Se você quiser, querida. Eu quero muito. Sonhei com isso tantas vezes. Dona Conceição se aproximou lentamente, observando a cena com emoção contida. Senhor Toledo, Augusto, você tem certeza do que está fazendo? Minha filha é uma boa moça, mas... Dona Conceição, sua filha é a mulher mais extraordinária que já conheci. Seria uma honra tê-la como esposa e uma honra tê-la como sogra. A mulher mais velha sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Benedito ficaria orgulhoso, murmurou. Muito orgulhoso. E ali, naquele pequeno jardim perfumado, cercados pelo amor de uma criança e pela bênção de uma mãe, Maria Clara e Augusto selaram sua decisão de enfrentar o mundo juntos, não importa o que viesse pela frente. As pessoas podiam falar, julgar, criticar, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. 3 meses depois daquele pedido de casamento no pequeno jardim de Maria Clara, a fazenda Morada do Sol estava irreconhecível, não fisicamente, embora Augusto tivesse mandado reformar e embelezar vários cantos da propriedade, mas na atmosfera que a envolvia. Havia uma leveza no ar, uma alegria contagiante que se espalhava desde a casa grande até os alojamentos dos trabalhadores. Maria Clara havia se mudado para a fazenda 2 semanas após o noivado, mediante muito planejamento e algumas conversas difíceis, mas necessárias com os vizinhos mais conservadores. Augusto fizera questão de que tudo fosse feito da forma mais respeitosa possível, com Dona Conceição instalada em uma casa confortável, construída especialmente para ela, nos limites da propriedade, para que pudesse estar perto da filha, mas mantendo sua independência. Naquela manhã de sábado, enquanto os primeiros raios de sol dourado entravam pelas janelas da casa grande, Maria Clara se encontrava na cozinha ao lado de Benedita, preparando biscoitos para o café da manhã. Era uma cena que se repetia diariamente e que nunca deixava de emocionar Augusto. Ver a mulher que amava se integrando naturalmente à rotina da casa, trazendo sua própria marca de carinho e cuidado para cada detalhe. A senhora tem certeza de que não precisa de ajuda com o almoço? Perguntou Maria Clara, enquanto retirava a última fornada de biscoitos do forno. Que nada, menina. A senhora já fez demais hoje. Vá cuidar da Melissa, que estava te procurando agora há pouco. Maria Clara sorriu. Ainda não se acostumara completamente com o tratamento formal que Benedita insistia em dar, mesmo depois de meses de convivência. Mas compreendia que era a forma da cozinheira demonstrar respeito pela nova posição dela na casa. Encontrou Melissa no jardim, brincando com suas bonecas sob a sombra da grande mangueira que dominava o pátio central. Bom dia, meu amor, cumprimentou Maria Clara, sentando-se na grama ao lado da menina. Bom dia, mamãe Maria, respondeu Melissa com entusiasmo. O apelido carinhoso havia surgido naturalmente nas primeiras semanas de convivência. Melissa jamais esqueceria sua mãe biológica, mas encontrara em Maria Clara algo que não sabia que estava procurando. Uma figura materna presente, carinhosa, que preenchia o vazio deixado pela morte de Helena de uma forma completamente nova e especial. O que você está inventando hoje? Perguntou Maria Clara, observando as bonecas cuidadosamente arrumadas. Estou fazendo um casamento. Olha, esta boneca é a noiva, esta é o noivo, e estas todas são os convidados. Igual ao seu e do papai, que vai ser amanhã. Maria Clara sentiu o coração acelerar. Sim, amanhã.
Depois de meses de preparação cuidadosa, respeitando o luto de Augusto e dando tempo para que a comunidade se acostumasse com a ideia, finalmente chegara o dia do casamento. Está nervosa, mamãe Maria? Um pouquinho, admitiu Maria Clara. E você? Como se sente sabendo que amanhã vamos oficialmente ser uma família? Eu estou feliz demais, exclamou Melissa, jogando os bracinhos ao redor do pescoço de Maria Clara. Sonhei com isso desde o dia que você salvou minha vida. E eu sonhei com ter uma filhinha linda como você desde o dia que te conheci. Elas ficaram abraçadas por um momento, curtindo a intimidade que havia crescido entre elas de forma tão natural. Maria Clara, às vezes, se surpreendia com a facilidade com que se relacionava com Melissa, como se tivesse nascido para ser mãe daquela menina especial. Mamãe Maria, posso te contar um segredo? Claro, querida. Ontem eu ouvi papai conversando com o vovô João sobre você. Maria Clara franziu ligeiramente a testa. João era o capataz mais antigo, uma figura paterna para Augusto desde a morte do pai dele. O que eles estavam falando? Papai disse que você trouxe luz de volta para a nossa casa e que ele nunca imaginou que pudesse ser tão feliz de novo. E vovô João disse que você foi a melhor coisa que aconteceu nesta fazenda em muito tempo. As palavras de Melissa fizeram os olhos de Maria Clara se encherem de lágrimas de emoção. Saber que havia conquistado não apenas o coração de Augusto, mas também o respeito e carinho dos trabalhadores da fazenda significava muito para ela. Papai! Gritou Melissa de repente, avistando Augusto caminhando em direção a elas. Ele vinha do estábulo, ainda com as roupas de trabalho, mas com um sorriso radiante no rosto. Nos últimos meses, Maria Clara havia presenciado uma transformação gradual em Augusto. O homem carrancudo e fechado que conhecera no primeiro dia havia dado lugar a alguém mais aberto, mais sorridente, mais disposto a demonstrar suas emoções. Bom dia, meus amores, disse ele, abaixando-se para beijar o topo da cabeça de Melissa e depois os lábios de Maria Clara em um gesto de ternura que já se tornara rotina. Como foram as coisas na vila? Perguntou Maria Clara. Augusto havia ido cedo à cidade resolver os últimos detalhes para a cerimônia do dia seguinte. Tudo organizado. Padre Antônio confirma que estará aqui às 10 da manhã. As flores chegaram e estão lindas. E... Ele hesitou, com uma expressão ligeiramente tensa. E o quê? Coronel Bernardino veio me procurar. Maria Clara sentiu o estômago se contrair. Nos últimos meses, a maioria da comunidade havia se acostumado com o relacionamento deles, mas ainda havia alguns setores mais conservadores que demonstravam desaprovação. O que ele queria? Veio se desculpar. Desculpar? Disse que estava errado em suas opiniões sobre nós. Que observou você nos últimos meses, viu como trata as pessoas, como cuida de Melissa, como se dedica aos projetos da comunidade e que reconhece que caráter não depende de nascimento. Maria Clara sentiu uma onda de alívio e gratidão. Desde que se estabelecera na fazenda, havia se empenhado em contribuir positivamente para a comunidade. Havia começado as aulas de alfabetização para crianças e adultos que Augusto se oferecera para patrocinar. Visitava famílias necessitadas, levando remédios e alimentos. Organizara um grupo de mulheres para fazer artesanatos que eram vendidos na cidade, gerando renda extra para as famílias. Ele disse mais alguma coisa? Disse que você conquistou o respeito de todos através de suas ações, não de sua posição, e que... Augusto sorriu com ternura. Que ele mesmo gostaria de ter uma nora como você. Mamãe Maria, você está chorando, observou Melissa. Mas são lágrimas de felicidade, meu amor, explicou Maria Clara, enxugando os olhos. Então está tudo bem. Lágrimas de felicidade são bonitas. O resto do dia passou em meio aos preparativos finais. Maria Clara verificou cada detalhe da decoração que havia planejado pessoalmente.
Arranjos simples, mas elegantes, com flores do próprio jardim, mesas dispostas sob as árvores para o almoço que se seguiria à cerimônia, pequenos detalhes que refletiam sua personalidade carinhosa e seu gosto refinado. À tarde, Dona Conceição chegou para ajudar com os últimos preparativos e para passar a noite na casa grande, como era tradição. "Como você está se sentindo, minha filha?" perguntou ela, enquanto ajudava Maria Clara a organizar o vestido de noiva. Era um vestido simples, mas elegante, de cetim branco com rendas delicadas, que Maria Clara havia costurado ela mesma com a ajuda da mãe e de algumas mulheres da vila. Não era o vestido mais luxuoso do mundo, mas tinha algo muito mais valioso. Estava impregnado de amor e carinho das mãos que o criaram. "Estou nervosa, animada, emocionada, tudo ao mesmo tempo", respondeu Maria Clara. "E feliz, imensamente feliz, mãe. Então é tudo que importa. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você." "A senhora acha mesmo?" "Tenho certeza. Você se tornou uma mulher extraordinária, minha filha. E encontrou um homem que reconhece seu valor. É tudo que qualquer mãe pode desejar para sua filha." Naquela noite, Maria Clara teve dificuldade para adormecer. Não por nervosismo ou medo, sabia com absoluta certeza que estava fazendo a escolha certa, mas pela emoção de saber que no dia seguinte se tornaria oficialmente esposa de Augusto e mãe de Melissa. Acordou antes do amanhecer, com o canto dos pássaros e os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas. Era um dia lindo, perfeito para um casamento. O céu estava azul e limpo, com apenas algumas nuvens brancas que pareciam ter sido colocadas ali especialmente para embelezar a manhã. Os preparativos começaram cedo. Benedita havia se superado na organização do almoço, com a ajuda de várias mulheres da comunidade que fizeram questão de contribuir. Havia galinha assada, porco no roxo, farofa dourada, saladas variadas, bolos e doces caseiros, e um bolo de casamento simples, mas delicioso, que Maria Clara havia ensinado Benedita a fazer. Por volta das 9 da manhã, os convidados começaram a chegar. Não era uma multidão. Augusto e Maria Clara haviam optado por uma cerimônia íntima, apenas com pessoas verdadeiramente próximas, mas cada rosto presente representava uma bênção, um voto de confiança no amor deles. Dona Conceição ajudou Maria Clara a se vestir, com o cuidado carinhoso de quem realiza um ritual sagrado. O vestido ficou perfeito, realçando sua beleza natural sem exageros. Um véu simples de tule e uma pequena grinalda de flores completavam o visual, junto com o colar de pérolas que havia sido da avó de Augusto, um presente dele na noite anterior. "Você está linda, minha filha", disse Conceição, com os olhos brilhantes de emoção. "Obrigada por tudo, mãe, por me criar, por me ensinar valores, por me apoiar mesmo quando teve medo." "Agora pare com isso, senão vamos chorar e estragar a maquiagem", disse Conceição, rindo através das lágrimas. Melissa apareceu na porta, usando um vestido cor-de-rosa que combinava perfeitamente com seu papel de dama de honra. "Mamãe Maria, você está igual a uma princesa, e você está igual a uma fada madrinha", respondeu Maria Clara, beijando a testa da menina. "Papai está lá embaixo esperando, e ele está muito nervoso. Está andando de um lado para o outro igual a um passarinho enjaulado." Maria Clara riu, imaginando Augusto em seus momentos finais de solteiro. Do lado de fora, ela podia ouvir os sons dos convidados conversando, o ruído discreto dos últimos preparativos, a música suave que João havia organizado com alguns músicos locais. "Está na hora", disse Dona Conceição. Maria Clara respirou fundo, pegou o pequeno buquê de rosas brancas que havia colhido do jardim na madrugada e se dirigiu para a porta.
A cerimônia seria no jardim, sob a grande mangueira que se tornara um símbolo da fazenda. Quando ela apareceu na varanda da casa grande, um murmúrio de admiração percorreu os convidados. Mas ela só tinha olhos para uma pessoa. Augusto a esperava sob a árvore, ao lado do padre Antônio, vestindo um terno escuro que realçava sua postura elegante. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia capaz de aquecer o mundo inteiro. Maria Clara desceu os degraus lentamente, acompanhada por Melissa, que espalhava pétalas de rosa pelo caminho. Cada passo a aproximava não apenas do altar improvisado, mas de um futuro que havia ousado sonhar, mas que agora se tornava realidade. Quando finalmente chegou ao lado de Augusto, ele estendeu a mão para ela e, ao tocá-la, sussurrou apenas para ela ouvir. "Você está deslumbrante." "Você também", respondeu ela sorrindo. Padre Antônio, um homem bondoso que conhecia ambas as famílias há anos, iniciou a cerimônia com palavras sobre amor, compromisso e a beleza de duas almas que se encontram para formar uma família. "O casamento não é apenas a união de duas pessoas", disse ele, olhando para o casal e depois para Melissa, que assistia com os olhos brilhantes. "É a criação de uma nova família, baseada no amor, no respeito mútuo e no compromisso de enfrentar juntos todas as alegrias e desafios que a vida possa trazer." Quando chegou o momento dos votos, Augusto falou primeiro. "Maria Clara, você entrou em minha vida como um anjo salvador, não apenas para Melissa, mas para mim. Você me trouxe de volta à luz depois de anos de escuridão. Prometo te amar, te respeitar, te proteger e te honrar todos os dias da minha vida. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossa filha precisa." Em seguida foi a vez de Maria Clara, com a voz emocionada, mas firme. "Augusto, você me ensinou que o amor verdadeiro pode acontecer quando menos esperamos. Você e Melissa me deram uma família, um lar, um propósito. Prometo te amar com toda a força do meu coração, te apoiar em todos os momentos e fazer desta casa um lugar de amor, paz e felicidade para sempre." Quando trocaram as alianças, simples argolas de ouro que carregavam toda a profundidade de seus sentimentos, havia lágrimas de emoção nos olhos de praticamente todos os presentes. "Pelos poderes que me são concedidos, eu os declaro marido e mulher", pronunciou o Padre Antônio solenemente. "Pode beijar a noiva." O beijo que se seguiu foi suave, respeitoso, mas carregado de amor e promessas. Quando se separaram, foram envolvidos pelos aplausos calorosos dos convidados e pelos braços de Melissa, que se jogou sobre eles, gritando de alegria. "Agora somos uma família de verdade", exclamou a menina. O almoço que se seguiu foi uma celebração genuína de alegria comunitária. Todos os presentes, dos trabalhadores da fazenda aos vizinhos da vila, dos antigos amigos de Augusto aos conhecidos de Maria Clara, pareciam genuinamente felizes pela união. Coronel Bernardino, que havia chegado com a esposa, fez questão de cumprimentar pessoalmente o casal. "Augusto, você encontrou uma joia rara. E Maria Clara, você conquistou não apenas um marido, mas o respeito de toda a comunidade." À tarde, quando os últimos convidados foram embora, a nova família se reuniu na varanda para curtir os primeiros momentos de sua vida oficial juntos. "Como se sente, senhora Toledo?" perguntou Augusto, abraçando Maria Clara por trás. "Perfeitamente feliz", respondeu ela, recostando-se contra o peito dele. "E eu me sinto completo pela primeira vez em anos." Melissa estava sentada aos pés deles, brincando com as pétalas de rosa que haviam sobrado da cerimônia, mas era possível ver em seu rostinho radiante a felicidade de finalmente ter uma família completa. "Mamãe Maria", chamou ela. "Sim, querida. Você vai contar uma história para mim hoje à noite?" "Todas as noites, meu amor. Todas as noites, pelo resto da vida."
Enquanto o sol se punha sobre a fazenda Morada do Sol, pintando o céu com tons dourados e rosados, a nova família Toledo permanecia abraçada na varanda, contemplando não apenas o final de um dia perfeito, mas o início de uma vida nova, construída sobre as bases sólidas do amor verdadeiro. Maria Clara havia encontrado sua casa, sua família, seu propósito. Augusto havia redescoberto a capacidade de amar e ser feliz. Melissa havia ganhado a mãe que sempre sonhara ter. E todos na região sabiam que a fazenda Morada do Sol nunca mais seria a mesma, porque agora tinha algo que fazia toda a diferença. Um coração verdadeiro batendo em seu centro, irradiando amor para todos que chegassem perto. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos que viriam, eles sempre lembravam que os maiores milagres da vida acontecem quando temos coragem de seguir o coração, independente dos obstáculos que possam surgir no caminho. E que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis. E assim, chegamos ao final desta história que nos ensina sobre coragem, amor verdadeiro e a beleza de encontrar nossa família do coração. Se você se emocionou com a jornada de Maria Clara e Augusto, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nos comentários qual foi o momento que mais te tocou. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias que aquecem o coração e nos lembram que o amor sempre vence no final.